Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 6º vídeo da série de fluidos refrigerantes, onde nós vamos tratar hoje sobre a diferença entre os fluidos simples e os blends, as misturas. Sou Cristiano Aires, diretor de engenharia da Frigocenter, e esse é o Frisando, o nosso canal de conteúdo. Bom, então hoje nós vamos abordar a diferença entre os fluidos simples e os blends, as misturas. Basicamente, quando a gente fala fluido simples, seria como, por exemplo, o R22, o R134, ou seja, ele não é uma mistura de outros fluidos. Já o R404A, ele é uma mistura de 3 fluidos, por exemplo. Então, essa que é a diferença. Quando a gente fala hoje de um fluido simples, como o R22 ou o R134, por ele não ser uma mistura, a gente não tem que se preocupar com nada. A gente pode tanto fazer uma carga de gás na fase vapor, como na fase líquida, que não há problema nenhum, mesmo no caso de um vazamento. Bom, então quando falamos de misturas, alguns cuidados têm que ser tomados. Mas quais são misturas? Por exemplo, o R404A. Ele é uma mistura de 3 fluidos. Ele é R125, R143A e R134A. Basicamente é 44%, 52% e 4% a proporção. Ou, por exemplo, o R507A, que ele é muito parecido com o R404, termodinamicamente falando. Porém, ele já não tem R134A na sua composição. Ou, o muito comum também, o R410A, que ele é 50% R32 e 50% R125. Então, isso são blends, são misturas. Porém, quando a gente fala de mistura também, nós temos 2 tipos de misturas. Nós temos as misturas, os blends azeotrópicos e os não azeotrópicos. Ou seja, os não azeotrópicos, eles são fluidos que eles têm pontos de ebulição diferentes e eles não se misturam perfeitamente, eles não se comportam como fluidos simples. Como, por exemplo, todos os fluidos da família 400, ou seja, 404, 410, todos esses fluidos eles são misturas não azeotrópicas. Misturas azeotrópicas são misturas que se comportam como fluidos simples, como, por exemplo, o R22. Já as não azeotrópicas, eles não se comportam como fluidos simples. E no que isso difere? Basicamente, 2 pontos tem que se tomar cuidado. Quando você tem uma mistura não azeotrópica, como é o caso do R404A, você tem 3 fluidos misturados. Porém, no caso de um vazamento, primeiro ponto, você corre o risco, principalmente se for um vazamento na fase vapor, você tem o risco de você ter um vazamento mais de um determinado fluido do que de outro. Então, isso vai fazer com que você perca as características termodinâmicas do fluido. E pode até ser necessário você retirar essa carga e fazer uma nova carga no caso de um vazamento. Além disso, tem um segundo ponto. As misturas não azeotrópicas, elas têm temperatura glide. Temperatura glide, basicamente, é quando você não tem uma evaporação constante. Como você tem 3 fluidos, cada fluido ele tem uma evaporação em temperaturas diferentes. Esse assunto ele é um pouco mais complexo e a gente vai abordar ele no próximo vídeo, fazendo um vídeo específico sobre isso, porque é algo que o pessoal tem bastante dúvida na hora que está em campo. Mas voltando aqui, já os fluidos azeotrópicos, você já não tem esse problema. Por ele se comportar como uma mistura simples, você não corre o risco de você ter vazamento mais de uma substância do que da outra, então você não precisa se preocupar em ter que fazer uma troca de carga de gás no caso de um vazamento ou algo do tipo. Além disso, eles têm uma boa vantagem que eles não possuem temperatura glide. Mas como saber se o fluido que eu estou querendo utilizar ele é uma mistura ou não e se ele é uma mistura azeotrópica ou não? Existem vários tipos de misturas, porém as mais comuns são as das famílias 400 e 500. Todos os fluidos da família 400 são blends, são misturas e são misturas não azeotrópicas. Por exemplo, o caso do 404A e o 410A. Esses 2 fluidos, eles são misturas não azeotrópicas e no caso de um vazamento pode ocorrer de você ter mais vazamento de uma substância do que da outra. E possuem temperatura glide. Alguns, uma temperatura glide muito pequena, coisa de meio grau, 0,3 graus, o que é insignificante, outros já possuem bastante, como o caso do R407C, que são quase 7 graus de temperatura glide. Isso é bastante coisa. Já a família 500 são os fluidos que são blends, são misturas, porém são misturas azeotrópicas, ou seja, se comportam como uma substância simples. No caso, o mais comum de se utilizar é o R507A, que ele é bastante intercambiável com o R404A e muito comum sendo utilizados em retrofit de sistemas com R22. O R507A ele é uma mistura, ele é um blend, porém ele é um blend azeotrópico, então ele não tem temperatura glide e não corre o risco de você ter, no caso de um vazamento, uma perda do equilíbrio entre as substâncias. Então ele é uma boa opção também para ser utilizado no lugar do 404A.
Além disso, ele tem um plus que ele oferece um pouco mais de eficiência do que o 404, cerca de 5%. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Bom, pessoal, basicamente essas são as diferenças entre os fluidos simples e os blends não azeotrópicos e azeotrópicos. Espero que tenha dado para ajudar um pouquinho e continuem acompanhando, vamos ter mais alguns vídeos sobre fluidos refrigerantes. Muito obrigado por nos acompanhar, até a próxima, curtam e compartilhem nossos vídeos. Um abraço!